Olá, então, hoje vamos falar sobre os 5 sentidos e as 5 emoções básicas que a gente já viu no vídeo anterior, e aqui eu quero compartilhar com vocês algumas experiências para que ajudem vocês a entenderem melhor sobre os 5 sentidos. Então, quais são os nossos 5 sentidos? Visão, olfato, paladar, audição e tato. E as nossas emoções, conjuntamente com esses 5 sentidos, vão gerar uma intensidade ou diminuir a tensão do momento aí, o nervosismo, o estresse, a partir da minha observação. Então, um sentido que eu já posso começar a observar melhor é a nossa visão. Mas o que a nossa visão tem a ver com a emoção? Olha só que interessante. A visão, ela não nos permite simplesmente ver. Ela nos permite observar e pensar o que é que está acontecendo. Se a gente simplesmente olha, eu, por exemplo, posso simplesmente olhar aqui na câmera e ver aqui, né, uns enfeites, ver uma plantinha, ver aqui a palavra amor, aqui atrás. Eu estou só vendo. Quando eu vejo com emoção, eu posso olhar e falar: nossa, olha esta plantinha, olha ele lendo um livro, um leitor, um pensador, a palavra amor. Bom, essa pessoa, ela está transmitindo algum sentimento aí através do que eu estou vendo, alguma emoção. O que quer dizer aqui nesse meu cenário essas 3 coisas? Planta quer dizer o quê? Que tem um certo nível de sensibilidade. Porque não é qualquer pessoa que gosta de planta. Tem gente que não tem paciência. São plantinhas naturais. Não dá para ver, mas são plantinhas naturais. E aí o que acontece? Muitas vezes a pessoa é muito prática. Ela fala: eu gosto muito de planta, mas eu prefiro artificial. Por quê? Porque vai enfeitar o meu ambiente e a partir do que eu vejo, o que eu penso e o que eu sinto, eu consigo mapear como é esta pessoa que está ali interagindo comigo. Então, vocês aí em casa, me assistindo e observando aqui o meu cenário, podem imaginar o quê? Que eu sou uma pessoa que gosta de ler, né? Eu gosto de ler porque eu tenho livros e eu gosto de escrever, tenho algumas canetas, eu gosto de filmes, tem alguns personagens de filmes aqui, gosto de plantas. Você me mapeou. Eu não disse nada. O que você fez? Ativou o seu sentido visão, conectou com o seu cérebro. Qual cérebro? Emocional. Lembra do nosso lado direito? Nosso cérebro emocional. E a partir daí eu fiz uma conexão mental e consegui imaginar o que esta pessoa que vos fala gosta. Ah, mas não precisa ser nenhuma pessoa que tem uma bola de cristal que vai olhar. Não. O que é que eu preciso? Me conhecer. Porque quando eu me conheço, poxa, se eu gosto de ler, eu vou ter algum livro. Se eu gosto de escrever muito, eu vou ter algumas canetas em algum ambiente. Se eu gosto de natureza, eu vou trazer uma plantinha para o meu local de trabalho, para minha residência. Se eu gosto de música, eu vou ter algum ambiente com música. Então, isso é muito fácil de perceber. É que muitas vezes a gente não é treinado para isso. No passado, quando eu fui educada, na época que eu estudei, as pessoas não falavam sobre emoções. As pessoas não ensinavam sobre emoções. Isso é relativamente muito novo.
Então não se culpe, pessoa linda, porque você nunca pensou sobre isso, ou se você já tinha pensado sobre isso, mas não pôs em prática, ou se você não sabia como interagir com isso. Estamos aqui para aprender juntas. E a partir de hoje, eu gostaria que você prestasse muita atenção nesse primeiro sentido que a gente está falando, que é a visão. E queria compartilhar aqui uma frase com você. Muitas vezes a gente precisa ter visão de águia. Talvez você já tenha ouvido essa frase. Talvez você já tenha ouvido ou dito: puxa vida, as pessoas não me enxergam. É como se eu fosse invisível. Esse é aquele sentimento que dá quando a gente fala, quando a gente age, que a gente não é elogiado, que a gente não é acolhida. Dá essa sensação de que a gente não existe. Mas calma, calma, porque a gente está aprendendo a observar isso na gente e nos outros também, para que a gente não cometa esse erro de não nos enxergar, mas também de não enxergar o outro, ok? O segundo sentido que eu quero falar para você é do olfato. Sentir o cheiro. Nossa, mas o cheiro, o que o cheiro tem a ver com a emoção? Bem, se eu estou num ambiente escolar, tem comida, tem merenda. Logo cedo, quem trabalha de manhã vai poder confirmar, cedinho, ainda na hora que o seu pensamento, o seu estômago está pensando em café, a gente já sente dentro do ambiente escolar um cheirinho de almoço, de refeição, de comidinha. Isso nos lembra o quê? Nos lembra que as merendeiras, queridas merendeiras, têm um trabalho árduo desde cedo para preparar o alimento, não é verdade? E aí eu lembro o quê? Que eu não estou ali apenas para eu me satisfazer o meu estômago, tem outras pessoas. Então, a partir daí, eu já treino, né? O meu narizinho, o meu olfato a lembrar de que esse cheirinho de comida é compartilhado com tantas outras pessoas. E isso que tem a ver com emoção, Isa? Isso tem a ver com carinho. Pois é, o carinho que você alimenta uma criança, o carinho de você ver alguém alimentando a criança, ou não, né? De repente tem um momento de estresse, a criança não quer comer, a criança não se sente bem na escola, tem aquele período de adaptação. Então, o que o nosso olfato tem a ver com as emoções? Tanto para a gente, quanto para a criança, quanto para qualquer outra pessoa. Você quer ver um bom exemplo? Feche os olhos aí e relembre uma situação que foi muito legal na sua vida. Lembre do cheiro desse momento, do perfume dessa pessoa, um momento de alegria, uma festa, né? Um encontro amoroso, ou um dia que você teve com a sua família que foi extremamente bom, que tinha um cheiro de natureza no parque, ou um cheiro de perfume, ou um cheiro de alguma bebida, de algum alimento. Pois é, o olfato ele tem o poder de nos levar de volta ao passado, de nos trazer na mente, no nosso lado, emocional, as lembranças, tanto boas quanto ruins. Então, se eu estiver num ambiente que eu sinta um cheiro, que tenha uma conexão com alguma dor, com alguma tristeza, lá do passado, pode alterar a minha fisiologia, o meu fluxo sanguíneo, os batimentos cardíacos. Eu posso até tremer por conta de sentir um cheiro que me lembre algo do passado. Você já tinha parado para pensar nisso? Pois é. Então faça esse exercício. Relembre algumas coisas. Uma memória muito forte minha, vou compartilhar com vocês. Quando eu era criança, eu morava em bairro, ruas de terra.
E eu me lembro que minha mãe lavava o quintal algumas vezes e molhava a frente da casa, assim, por causa da poeira, dias de verão. E eu sentia aquele cheirinho de terra molhada. Hoje, com quase 50 anos, onde eu estiver, que eu sinta o cheiro de terra molhada, eu vou me lembrar da minha infância, de quando eu tinha 6, 7 anos de idade. Porque é uma memória olfativa. O cheiro da terra me leva de volta ao passado e me faz lembrar de quem sou eu, da minha história. Cada um tem a sua história. E que bom, porque é a nossa história que faz com que sejamos pessoas únicas, faz com que sejamos pessoas particularmente essenciais. Cada um tem uma essência. E quando eu falo de essência, eu falo da mistura de sentimentos, experiências que você viveu e que te tornaram essa pessoa da qual você é hoje. E uma frase que a gente costuma dizer sem perceber, se você nunca disse, talvez você já tenha ouvido alguém dizer: isso aqui não está me cheirando bem. Isso quer dizer o quê? Que alguma situação não está legal. Aí não tem nada a ver com cheiro de verdade. Eu não estou sentindo nenhum odor, mas é o meu olfato que está como um termômetro me dizendo: nossa, o clima tá tenso. Nossa, não tá legal, vai sair faísca daqui a pouquinho, vai ter uma treta aqui, vai ter uma briga, vai ter um desafeto, algo vai acontecer. E por que é que a gente diz isso? Algo não está me cheirando bem. Geralmente quem fala isso são pessoas que são conectadas através do olfato com emoções do passado, que têm várias memórias do passado presentes hoje na sua realidade. Olha que legal. Isso serve para quê, Isa? Para me mapear, saber o que eu estou sentindo, mas também observar como a pessoa que está interagindo comigo, se estiver nervosa, o que é que está deixando essa pessoa mais nervosa? É o tom que eu estou falando? É a maneira como eu estou me mexendo? É o olfato dela que está conectando com algo do passado, alguma memória não tão positiva dela? Olha que legal, gente. Essas coisas fazem a gente verdadeiramente se enxergar, sabe? Como a gente é de verdade, se enxergar na alma. E isso faz com que nós tenhamos mais paciência com o outro. Isso faz com que a gente contribua para que o mundo seja, um pouquinho melhor a partir da minha atitude. Pois é. E o paladar? Paladar é sentir o gosto. Nossa, até no olfato, Isa, eu estava entendendo. Agora, paladar, o que o paladar tem a ver com as emoções? Vou te contar. O paladar tem como função dizer para você se o gosto tá bom ou não, se você pode seguir adiante ou não. Quando você mastiga alguma coisa, por exemplo, muito amargo, e o seu paladar é para doce, você vai dizer: nossa, horrível, você não vai querer. Quando você come alguma coisa que é muito azedo e você gosta de coisas doces, você vai ter um nível de rejeição. Coisas amargas. Agora, tem gente que tem o paladar para isso. Tem gente que gosta de coisas amargas, né? Entre um chocolate ao leite muito doce e um chocolate amargo, há quem prefira chocolates extremamente doces e há quem ame cacau. Chocolate 50% a 70% cacau. Por que essas diferenças? Paladar, queridos.
paladar. E o que o paladar tem a ver com as emoções? Bem, lembra que eu disse que o olfato conecta com o passado? Pois é, o paladar tem também essa função. Se a gente comeu alguma coisa que não fez bem e a gente rejeitou um único dia na nossa vida, essa memória vai ficar aí no nosso paladar registrado. Passe 50, 60 anos, quando você experimentar novamente, você vai ter essa memória desse gosto. E aí você vai dizer o quê? Quero não. Não quero, porque eu me lembro que eu comi isso daí, passei mal, não gostei, foi ruim, né? Uma vez me deram um chiclete ácido. Minha filha falou: experimenta esse chiclete aqui, que delícia, ácido. Coloquei na boca toda empolgada. Nossa, horrível, ardeu minha boca, queimou. Nossa, que gosto ruim que ficou. Por quê? Porque o meu paladar não estava preparado para algo tão ácido. Talvez o meu paladar tenha se conectado com alguma memória de alguma coisa que eu comi, talvez na minha infância, que me lembrasse aí um momento ou uma situação que eu não gostei. E aí eu queria falar uma frase para vocês que a gente costuma dizer, ou você já deve ter ouvido: eu não engulo essa situação. Eu não vou engolir, eu não engulo essa pessoa. Ou então, você vai ter que me engolir. Essa frase ficou famosa aí numa Copa do Mundo, quando o Zagallo disse: vocês vão ter que me engolir. Por quê? Porque ele estava, sendo rejeitado. Ele estava com o gosto amargo da rejeição. Então, quando ele usou esse termo, a emoção dele estava totalmente voltada à rejeição, ao nojo. Lembra da emoção nojo? Pois é, o paladar se conecta com ela. Como é que eu percebo que o ambiente não está legal para mim? Quando eu começo a dizer: tá me fazendo mal. Tá me dando dor de estômago. Gente, me dá dor de cabeça, eu passo mal neste ambiente. Isso quer dizer o quê? Como se você tivesse comido algo que você não gostou. E como que eu enxergo isso na outra pessoa, Isa? Você vai observar as atitudes da pessoa. Se é o que você fala que não tá legal, se é o que a pessoa está falando que está muito agressivo, o que é que está conectando. Por isso que a gente precisa, o primeiro sentido que eu disse, observar e falar menos. Por quê? Quando eu falo menos, eu consigo ouvir mais. Eu consigo ver melhor. E é para esse sentido que eu te convido a refletir agora sobre a audição. Muito bem. A audição se conecta com o presente. Enquanto que o olfato te leva imediatamente para o passado, a nossa audição nos conecta com o presente. Você ouve, você fica feliz, emoção da alegria. Você ouve, você sente dor, Você fica triste, emoção da tristeza. Você ouve, você imediatamente fica com raiva, você quer discutir, você quer brigar. Então, é o que você sente no momento. Então, para você neutralizar um ambiente tenso, você precisa ativar muito bem os seus 5 sentidos. Para quê? Para que você possa usá-los com a outra pessoa e ativar na pessoa um desses sentidos que está menor. Por exemplo, se a pessoa está falando demais e você ativada, você vê isso, você sente isso, você ouve isso, o que você faz?
Respira, ouça a pessoa, ative a sua audição, ouça na essência. Não importa se ela tá brigando, se ela tá xingando, se ela tá gritando, ela precisa naquele momento esvaziar o que ela está sentindo. Então, ouça. A partir do momento que você ouve a pessoa, ela se sente acolhida. Ela se sente no direito. E muitas vezes você está liderando a situação, apenas permitindo que a pessoa fale sem interrupções. E aí, quando ela parar de falar, aí você pode dizer, eu posso comentar? Eu posso dizer alguma coisa agora? Você está preparada para ouvir o que eu tenho a dizer? Eu entendo tudo o que você disse, mas eu gostaria também de explicar alguma situação que eu estou aqui pensando. Pode ser? E aí você, se a pessoa estiver disposta a te ouvir, já é meio caminho andado. Se ela não estiver, você ainda vai ter que trabalhar mais emoções e mais os sentidos rapidamente. Isa, como é que eu vou fazer isso ali no meio da situação conflituosa? Falando assim, gente, parece impossível. Ah, mas eu vou ter, mas se torna uma prática na nossa vida. Porque o que você vai fazer? Você vai ativar os seus 5 sentidos. E a partir dos seus 5 sentidos ativados, você vai conferir e reconhecer melhor as atitudes, os sentimentos, emoções e os 5 sentidos das pessoas. Inclusive perceber qual que está muito alto e qual que está sendo usado minimamente. Escuta ativa. Ouvir na essência. Quer dizer o quê? Primeiro eu ouço. Ouvir na essência é muito diferente de estar simplesmente esperando a sua vez de falar. Tem gente que tá quieta ali, quando o outro fecha a boca, ele já abre a boca em seguida, ou seja, ele não estava ouvindo. Ele estava simplesmente esperando a vez dele de falar. E não é isso. Ouvir na essência é ouvir e pensar a respeito do que a pessoa está dizendo. E muitas frases que fixam nesse momento, quando as pessoas se sentem injustiçadas, é uma frase que a gente fala assim: a pessoa não me ouve. Eu falo, a pessoa não me ouve, as pessoas não me escutam. Lembra lá da primeira, da visão? As pessoas não me veem. Pois é. A gente se sente injustiçado. E se eu não quero me sentir injustiçado, eu não posso permitir que o outro sinta que eu estou trabalhando a injustiça na vida dele. Ah, então eu tenho que ser Madre Teresa de Calcutá agora, Isa? Não, queridos, não. Você tem que se tornar uma pessoa melhor. Mas santo e perfeito ninguém é. Ninguém. Então, o que nós precisamos? Simplesmente olhar para dentro de nós. Quem sou eu? Para enxergar melhor quem é o outro. E, finalmente, o último sentido, que é o tato. Nossa, mas o que o tato tem a ver, né, com emoções? Puxa vida. É através do tato que podemos sentir o calor do momento, metaforicamente falando. Por quê? Quando você diz assim, nossa, tá pegando fogo, eu tô vendo as chamas, tô vendo fumaça? Não. E como que eu percebo isso? Quando as pessoas estão alteradas, estão falando alto, estão se movimentando, estão num fluxo sanguíneo acelerado, num pensamento acelerado. Isso faz o quê? Com que a emoção da raiva e o sentimento de mágoa, de nervoso, de estresse apareça mais facilmente e muito mais rapidamente. Então, o que eu preciso fazer? Neutralizar. Eu sou capaz, sim, de neutralizar uma situação. Como? Observando a mim
e observando o outro. E a partir daí, fazendo uma leitura aí, como se eu fosse um scanner, né? Fizesse assim, ó, um escaneamento da situação e dissesse para mim mesmo: agora eu preciso me calar. Agora eu preciso falar. Agora é um momento de eu tocar a pessoa. O tato é como se fosse o verdadeiro termômetro que você põe no ambiente e você diz se tá quente, se tá frio, se tá morno, se eu posso entrar, se eu devo ficar aqui, se eu posso falar. E aí o que que acontece? Às vezes a gente fala assim, as pessoas não se tocam que elas estão erradas. Você não se toca do que você falou, você não se toca que você tá errado. Olha, esse não se toca, a gente fala sem perceber, que quer dizer o quê? Que eu preciso do toque, que eu preciso do acolhimento, que eu preciso da compreensão do outro, mas muitas vezes de mim para comigo mesmo. Então, se eu posso te dar uma dica, é que você observe os seus 5 sentidos e a partir de hoje passe a observar dos outros também. Você vai ter um ambiente de trabalho muito mais harmonioso, porque você será capaz de mapear mais facilmente como as pessoas estão reagindo e o próximo passo delas muitas vezes se torna previsível quando eu observo a partir das emoções e dos sentimentos que elas estão vivendo. Você quer ver um exemplo? Quando a pessoa está muito nervosa, ela não gosta de ser tocada, principalmente se tiver, né, numa desavença, numa discussão ali comigo. Se eu conseguir ativar meus 5 sentidos, conectar com as minhas emoções básicas, observar a outra pessoa e perceber quando ela já estiver mais tranquila e colocar a mão no ombro dela ou no braço dela e ela permitir que você toque, você pode ter a certeza de que esse ambiente já está mais tranquilo e que a partir dali, sim, vocês podem começar a neutralizar esse ambiente que estava tenso até o momento anterior. Porque muitas pessoas não foram acostumadas ao toque. Já viram aquelas pessoas que vão abraçar e abraçam de uma forma assim? Ou dá aquele tapinha assim? E tem gente que abraça assim? E aperta, e amassa, e beija. Pois é, tem pessoas que não foram acostumadas ao toque. E isso faz toda a diferença. Lembre-se que eu disse que cada um de nós tem a nossa história, as nossas crenças, as nossas experiências e que cada um de nós é único. Então eu te convido a respirar, se sentir aliviado e preparar a sua mente para mais um pouquinho dessa aula. Aproveita para tomar uma água, movimentar os ombros. Se você ficou tenso, se você refletiu, pense um pouquinho sobre isso antes de assistir o nosso próximo vídeo. E reflita, porque todas essas dicas mudaram demais a minha vida e verdadeiramente eu quero que seja muito bom para você, muito bom para os seus amigos de trabalho, os seus colegas e aquelas pessoas que muitas vezes a gente conhece no trabalho e que se tornam grandes amigos que a gente leva para a vida, não é verdade? Eu espero que você tenha essa experiência e que você reflita bastante sobre os 5 sentidos e as 5 emoções e que tudo isso junto forma um todo e não apenas uma parte. A gente volta já já. Até mais. Bye!